estamos. Vamos orar. Pai, a breve volta de Jesus cala fundo em nosso coração e vibra em nossa alma esta bendita esperança de que Ele em breve virá. Mas antes da sua vinda, Pai, nós precisamos nos encantar com a pessoa de Cristo, conhecê-lo, amá-lo e segui-lo. Suplico para que através da atuação do Espírito Santo e da Tua Palavra, Jesus seja muito real na vida de cada um de nós. Que sejamos agraciados com uma linda visão da Sua pessoa e que entendamos o que Paulo afirmou, que Cristo está acima de tudo e de todos, e que de fato assim seja na vida de cada um de nós. Nós oramos e te suplicamos estas bênçãos em Cristo. Amém. Vocês concordam comigo quando eu digo que Jesus é uma pessoa incrível, surpreendente e incomparável? Pense em alguém em que você poderia comparar com Jesus. Você poderia comparar Jesus com Moisés, com Buda, com Maomé, com Gandhi. Jesus é simplesmente inigualável. E nós, como nunca, precisamos, ao entrar no templo, ter a experiência extraordinária que Isaías teve, quando ele entrou no templo e disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Séculos depois, o apóstolo João nos revela que Isaías viu a Jesus. E essa visão que Isaías teve de Jesus simplesmente mudou o seu coração, a sua visão de vida e de mundo, mudou sua perspectiva de futuro e refletiu de forma impactante na sua vida no presente. Nunca mais Isaías, que não foi uma pessoa perfeita, volto a dizer, foi a mesma pessoa. E queridos, esta experiência, ela acontece em nossa vida, quando nós temos uma visão não ordinária, mas extraordinária de Jesus. Entendamos mais do que nunca, nós não seguimos uma religião, nós não seguimos coisas, nós seguimos uma pessoa que é a personificação do amor e do poder de Deus, Jesus Cristo. E louvado seja o Senhor pela atuação do seu Espírito, que faz com que voltemos o nosso olhar para Jesus, para a cruz e para a sua promessa de que em breve Ele virá. Interessante a gente perceber que a pessoa mais importante de toda a história era um jovem. Até os 35 anos, você é considerado um jovem. E depois dos 35, menos jovem. Um jovem pobre, sem estudos formais. Um judeu que era um carpinteiro.
que nasceu em uma cidade que muitas pessoas no mundo nem sabiam que existia. Na realidade, não era uma cidade, era uma vila chamada Belém, que significa casa do pão. E alguns brincavam, por acaso é uma padaria, é uma panificadora. Foi aí onde Jesus nasceu. Vocês conhecem uma cidade chamada Cabrobó? Conhecem? Conhecem uma cidade chamada Bodocongó? Conhecem uma cidade chamada Baixa da Égua? Tá. Mais ou menos era assim Belém. Ninguém conhecia. Como ele se tornou a pessoa mais importante de toda a existência humana e levou milhares e milhares de pessoas a darem a vida por ele sem ele pedir. Você já começa a perceber que Jesus de fato é incomparável. Nunca escreveu um livro, nunca compôs uma música, nunca pintou um quadro. No entanto, o que mais encontramos no mundo são livros a seu respeito, pinturas de quadros que retratam experiências da sua vida e músicas que falam sobre ele. Foram 3 anos de ministério, 3 anos de ministério, que superaram os 150 anos da filosofia clássica, envolvendo quem? Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses 3 filósofos, juntos, a somatória das décadas de ensinamento deles dá o número de 150 anos. E os 3 anos de Jesus supera em disparada os 150 anos da filosofia clássica. Isso te diz alguma coisa? Quem é Jesus? O que é mais importante? O que ele ensinou ou a sua pessoa? A sua pessoa supera a sublimidade dos seus ensinamentos. Por favor, tenha um encontro com ele nas avenidas da sua vida interior. Permita que a luz da presença de Cristo brilhe em seu ser, em sua mente, em seu coração. E foi exatamente isto o que Paulo fez. Abra o compêndio de Deus no livro de Atos. Atos capítulo 22. Atos capítulo 22, versículos 6 a 8, a palavra assim nos diz: Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase que hora, gente? Ao meio-dia, repentinamente, grande luz desceu do céu e brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Viu aqui a linguagem gauchês de Paulo? Quem és tu, Senhor? E qual foi a resposta? Qual foi a resposta, igreja? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tire o pé e fica agora o quê? Segues. Veja o que Jesus teve que fazer para tirar apenas o prefixo per. E Paulo deixou de perseguir e passou a seguir a Jesus. Eu entendo que essa experiência, de uma forma ou de outra,
ela se reproduziu na minha e na tua vida. Antes você não queria nada com Cristo. Antes você não queria nada com a igreja, não queria nada com a Bíblia. Hoje você quer tudo com Jesus. Como a sua visão da igreja mudou? Como a sua visão da palavra mudou? Depois que você teve um encontro com Jesus que causou um impacto transformador em sua vida, sim ou não? E Jesus disse: eu sou a quem tu persegues. Este eu sou é uma expressão que, teologicamente falando, somente Deus pode fazê-la, do ponto de vista teológico. E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Você pode parar agora e pensar, quando você teve seu encontro com Cristo? Como foi o seu encontro com Jesus? Agora eu te faço uma seguinte pergunta. De fato, quem é Jesus para você? Veja a visão que Paulo passou a ter de Jesus. Por favor, Bíblias abertas no livro de Colossenses. Quem é esse Jesus? Colossenses, capítulo 1, versículos 15 em diante. Colossenses capítulo 1, versículos 15 em diante, a palavra assim nos revela, para Paulo, quem é Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, para Paulo, Jesus era quem? Deus. E ele diz aqui, o primogênito de toda a criação. Quer dizer que Jesus foi o primeiro a ser criado? Se ele é Deus, ele não pode ser criado. Ou uma vez que ele é Deus, ele não pode ser criado. A palavra primogênito, no original grego, significa não só primeiro, mas também principal. Proeminente. O sentido aqui é de importância. Diante de toda a criação, ele é o mais importante, porque o contexto nos revela. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, uma vez que todas as coisas foram criadas por ele, isso significa que antes que qualquer coisa existisse, ele já era. E tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo, inclusive você, sua família, seu negócio, subsistem. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, primogênito de novo. Ele foi o primeiro a morrer? Ele foi o primeiro a morrer? Ou ele é o principal dentre todos aqueles que morreram? É o principal. Não significa para ele que primeiro, mas o principal. Para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Plenitude de quê? Capítulo 10, versículo 9, eu procurei a resposta. Está aí. Nele habita corporalmente a plenitude de quê, queridos? Da divindade. Então Jesus é 100% Deus e 100% homem. E ele não assumiu a humanidade apenas por 33 anos, mas por toda a eternidade, para todo sempre. Ele será Deus e homem. Que coisa tremenda. E nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Como eu não sei, mas para Deus tudo é possível. John Stott disse: não há ninguém como ele. Nunca houve, nem haverá. Eu não ouço um amém? Não há ninguém como ele. Nunca houve e nunca
e nunca haverá. John Haggai escreveu algo que eu quero ler para vocês. Ele disse o seguinte: aquele que veio do alto está acima de todos. Cristo é incomparável. Quem é esse Cristo? Os personagens de destaque na história perdem sua importância na presença dele ou simplesmente diante da menção do seu nome. Em sua humanidade, ele é a coroa da criação, o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Cristo supera todos. Ele é a essência das belas artes, a inspiração das mais lindas músicas e a perfeição de toda obra de arte. Ele é a mais sublime luz que incide sobre a sombra de toda pintura. Ele é o ápice da realização de todo importante empreendimento na dimensão das artes. Para o artista, ele é o dom da verdadeira beleza. Para o arquiteto, o melhor projeto. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, o pão da vida. Para o biólogo, ele é a própria vida. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, ele é o médico dos médicos, o cirurgião dos cirurgiões. Para o educador, ele é o mestre dos mestres. Para o engenheiro, a inspiração para a mais importante construção. Para o peregrino, o caminho. Para o júri, a verdade. Para o faminto, o pão. Para o sedento, a água da vida. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, é a palavra viva. Para o agricultor, ele é o melhor semeador. Para o floricultor, ele é a rosa de Saron, o lírio do vale. Para o juiz, a justiça de Deus. Para o jornalista, ele é as boas novas de grande alegria. Para o filósofo, a sabedoria do alto. Para o teólogo, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, o desejado de todas as nações. Para o trabalhador, o maior exemplo e o justo salário. Para o cansado, o maior descanso. Para o necessitado, o melhor provedor. Para o pecador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Redentor e Senhor. Para o soldado, ele é o comandante geral, que nos dá suas ordens com clareza incondicional e inconfundível. Para o zoólogo, ele é o leão da tribo de Judá. Para os mortos, ele é a ressurreição e a vida. Ele é Cristo, o incomparável. Preciso dizer mais alguma coisa? Queridos, a Bíblia diz que este nome Jesus está acima de todo o nome. Pode projetar, por favor? O nome que está acima de todo o nome é exatamente o nome de Jesus. Eu quero apresentar aqui para vocês, se o slide passar, o seguinte: existem mais de 100 profecias no Antigo Testamento sobre o Messias. Profecias que foram escritas centenas de anos antes. Como, por exemplo, a profecia de Isaías 7,14. O que é que diz lá? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Esta profecia, ela foi escrita 700 anos antes de Jesus. Somente ela já é mais do que suficiente. Porque quem aqui nasceu de uma virgem? Ninguém. Quem quiser ser como Jesus, tem que no mínimo nascer de uma virgem. E também aproveitar e morrer numa cruz. Para quem quer ser Jesus. Tu queres ser Ele, mas tu podes ser um seguidor dele. Melhorou? Queridos, o fato é que mais de 100 profecias messiânicas se cumpriram em Jesus. Inclusive essa que eu acabei de mencionar, de acordo com Mateus capítulo 1, versos 21 e 23, Jesus é o cumprimento preciso desta profecia. Amém? Agora, um determinado estudioso apresentou o seguinte: Peter Stoner, ele concluiu que a probabilidade de uma pessoa cumprir somente 8 profecias messiânicas era de 1 em quanto?
em 10 elevado à 17ª potência, ou seja, esse númerozinho aí. Alguém pode ler esse número, por favor? Suponhamos que fosse o seu salário. Quanto, Antônio? Quanto? Ele está emocionado aqui ao pensar que ele pode investir isso tudo na empresa dele. Essa é a possibilidade. Quantas profecias de se cumprir na vida de quem? De uma pessoa. Essa é a probabilidade matemática. Matemática é a ciência exata. Está claro isso? Muito bem. Mas vamos ver mais um pouquinho. Ele também calculou que as possibilidades de alguém realizar 48 dessas profecias era de 1 em 10 elevado à 157ª potência, ou seja, Jesus está em todas as Escrituras, presente em cada livro da Bíblia. Ele disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? E a Bíblia diz, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho, não tem a vida. Sem Jesus você não vive, no máximo você existe, porque vida somente em Jesus. Amém? E o fato, queridos, é que no caminho para Emaús, a Bíblia nos mostra em Lucas capítulo 24, por favor, abra o compêndio de Deus, em Lucas capítulo 24, verso 27. Alguém pode ler para nós? Lucas 24, verso 7. O que é que diz Lucas 24, verso 27, Elias? Esse é Lucas 24, 27. E o 27. Foram 2 horas de caminhada. De Jerusalém para Emaús, 12 quilômetros. Dá em média 2 horas. E durante 2 horas Jesus foi explicando as profecias do Antigo Testamento que apontavam para ele, que evidenciavam que de fato ele era o Messias. E queridos, quando os olhos se abriram e eles reconheceram que era Jesus, quase desmaiavam. O fato é que Jesus está presente em toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. Jerônimo, um dos pais da igreja nos séculos 4 e 5, afirmou: a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Erasmo, da Renascença, no século XVI, afirmou: a Bíblia vos dará Cristo. Martinho Lutero, por sua vez, disse: a Escritura inteira, em cada parte dela, só trata de quem? De Cristo. Eu recebi, vem cá por gentileza, eu vou pedir a você que dê uma lidazinha aqui. Eu vou citando o nome dos livros e você lê o que é que Jesus é em cada um desses livros. Para nós concluirmos, faz algum tempo a Ariadne me mandou pelo Face um vídeo de um guri que dá uma visão extraordinária de Jesus em toda a Bíblia. Ele faz aquilo que em teologia nós chamamos de hermenêutica, e é uma hermenêutica particular. Se for analisada criteriosamente, pode ter um equívoco ou outro equívoco. Mas, no geral, apresenta-se quem é Jesus em toda a Bíblia. E é uma coisa extraordinária.
E o fato é que nós precisamos ter essa visão bíblica de Cristo. Nós precisamos, de fato, ler mais a palavra. Nós precisamos buscar mais Jesus em cada livro. Em cada capítulo que você lê da Bíblia, você encontra Jesus de alguma forma. Porque Ele está presente em toda a Bíblia. E os livros da Bíblia apresentam vários aspectos de Cristo. Nós vamos citar apenas um em cada livro, em linhas gerais. Como, por exemplo, em Gênesis, Jesus é o quê? É a semente da mulher. O descendente, aquele que pisaria a cabeça da serpente. E em Êxodo? É o cordeiro da Páscoa. Em Levítico? É o supremo sacerdote, o altar e o próprio sacrifício pelo pecado. Em Números? É a nuvem de Deus de dia e a coluna de fogo da noite. Em Deuteronômio? É o profeta que está acima de Moisés. Em Josué? É o general da nossa salvação. E em Juízes? É o reto juiz e o grande legislador. 1º e 2º Samuel? Ruth? É nosso parente resgatador. Você se lembra do contexto do livro de Ruth? É extraordinário. E ele é o parente resgatador. Em 1º e 2º Samuel? O profeta dos profetas. E em 1º e 2º Reis? É o supremo rei. 1º e 2º Crônicas? É o soberano monarca. E em Esdras? É o reconstrutor das muralhas em ruínas da vida humana. Em Neemias? É o restaurador. Esther? É o nosso advogado. Jó? É o nosso redentor imortal. Salmos? É o nosso bom pastor. Provérbios? É a sabedoria de Deus. Eclesiastes? É o conhecimento de Deus. Você quer mais? Que coisa extraordinária. E em Cantares? É o noivo amado. O noivo amado, o amado das nossas almas. Em Daniel? É o quarto homem da fornalha de fogo. E em Amós? Em Oséias? É o marido fiel. Em Joel? É quem batiza a igreja com o fogo do Espírito Santo. Em Amós? É o carregador dos nossos fardos. Em Obadias? É o único Salvador. Em Jonas? É o evangelista que converte as nações. Em Miqueias? É o mensageiro do Senhor. Em Naum? É a nossa fortaleza divina nas desgraças humanas. Em Abacuque? É o reavivalista do povo de Deus. Em Sifonias? É o rei e salvador de Israel. Em Ageu? É o restaurador da herança perdida. Em Zacarias? É o humilde rei montado num jumentinho. E em Malaquias? É o filho da justiça que cura e salva a nação. Você quer mais? Em Mateus, quem é Jesus? É Deus conosco. E em Marcos? É o servo por excelência. Em Lucas? É o filho do homem. Em João? É o filho de Deus. Em Atos? É o salvador do mundo. Em Romanos? É a justiça de Deus. Em 1 Coríntios? É a ressurreição. E em 2 Coríntios? É aquele que triunfa e nos dá a vitória. Em Gálatas? É o libertador. E em Efésios? É a cabeça da igreja de Deus. Em Filipenses? É a alegria dos homens. Em Colossenses? É a plenitude da divindade na humanidade. Em 1 e 2 Tessalonicenses? É a maior esperança. Em 1 Timóteo? É a fé. Em 2 Timóteo? É a estabilidade. Em Tito? É a verdade. Em Filemão? É o beneficiário. Em Hebreus? É o perfeito intercessor. Em Tiago? É o Senhor da nossa fé. Em 1 e 2 Pedro? 1 Pedro é o exemplo. 2 Pedro é a pureza. Em 1 João? É o amor. 2 João? É o padrão. Em 3 João? É a motivação. Em Judas? É o fundamento da sua fé. E qual é o último livro mesmo? Em É o Rei Apocalipse. dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus. Nós vamos ouvir agora uma música que fala exatamente sobre como esse Jesus se identifica com a sua vida pessoal. Ouça essa música para a conclusão da mensagem de hoje.
conheço o teu caminho, conheço o teu passar. Eu sei por onde andas, sei por onde vais estar. Eu sei dos teus problemas, eu sei da tua dor. No profundo da agonia, eu escuto o teu clamor. Eu sei da tua sede que consome o teu ser. Eu sei do desalento que te algema em seu poder. Sei do teu sonhar, mas também sei que é sofredor. Mas em minhas mãos eu vejo que eu sou teu Salvador. Eu sou Jesus, o teu libertador. Posso te ajudar a escuridão vencer. Teu amparo sou, abrigo protetor. Jamais te deixarei, pois sou o teu Senhor. Conheço o teu passado e a tua indecisão. Eu sei do teu descaso e da tua solidão. Eu sei que não me amas e que nem olhas para mim. Tu não sabes pra onde andas, nem consegues ver o fim. Conheço a tua vida, tão sem brilho e sem amor. Eu sei do desespero que invade o teu ser. Quero te ajudar a confiar em meu amor. Quero hoje uma chance, quero ser teu Salvador. Eu sou Jesus, o teu libertador. Posso te ajudar a escuridão vencer. Teu amparo sou, abrigo protetor. Jamais te deixarei, pois sou o teu Senhor. Se a treva deste mundo sufocar a fé, ou a luz do céu não mais aparecer, mantenha o seu olhar firmado no poder de Deus, e a certeza da vitória vai te dar a paz do céu. Eu sou Jesus, o teu libertador. Posso te ajudar a escuridão vencer. Teu amparo sou, abrigo protetor. Jamais te deixarei, pois sou o teu Senhor. Eu sou Jesus, o teu libertador. Posso te ajudar a escuridão vencer. Teu amparo sou, abrigo protetor. Jamais te deixarei, pois sou o teu Senhor. Jamais te deixarei, pois sou o teu Senhor. Eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou o teu Senhor.
Queridos, no sábado passado nós falamos sobre a importância de nos comprometermos com a missão de Cristo aqui na terra. Eu não posso ficar de braços cruzados quando Jesus morreu de braços abertos. Eu preciso conhecê-lo, amá-lo e comunicar Jesus de forma muda por meio do meu testemunho e de forma falada por meio do conhecimento pessoal que eu tenho dele. O mundo precisa de Jesus demais e não sabe. Que nós comuniquemos Jesus para o mundo. E por causa disto, o segundo evento que nós teremos agora em fevereiro, focado em Cristo, será a primeira convenção missionária do Iguatemi, que acontecerá no dia 15, na sexta-feira, a abertura. Teremos aqui o pastor Alex, da União Sul Brasileira. No sábado pela manhã, teremos o pastor Moisés passando a lição geral e o pastor Marcos Tosta, da Associação Paranaense Sul, vai estar pregando aqui para a gente. Nós vamos ter um almoço missionário. Depois nós vamos ter um seminário com o pastor Alex. Participaremos do evento do campo, que vai ser aqui no Iguatemi, até às 17 horas. E das 17 às 18 teremos um encerramento com o pastor Washington. Vocês estão lembrados dele? Pastor Washington. Tudo isso na próxima semana, com um único objetivo: comunicar Jesus. Que Deus nos impulsione para que a gente o conheça, o ame e o comunique. Amém? Fiquemos em pé para a oração. Senhor, louvado sejas pela grandeza de Jesus à luz das Escrituras. Ficamos impressionados ao contemplar a grandeza da sua pessoa, do seu amor, da sua palavra. Ficamos impactados pela forma como Jesus tenta alcançar e alcança cada um de nós. Suplicamos-te, Senhor, que nos ajudes a entender como nunca a pessoa de Jesus. Que Ele seja a razão do nosso viver. Que Ele assuma a centralidade da nossa vida. Que Ele esteja em cada parte da nossa história. Que Ele seja mais do que tudo em cada um de nós. Que o amemos e que, movidos por este amor, possamos seguir os seus passos e possamos absorver a sua pessoa a ponto de sermos transformados à sua semelhança. Que o Espírito Santo faça essa obra em nós, a fim de que sejamos como Jesus em nosso relacionamento uns com os outros, em nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai, em nosso relacionamento com as coisas e até mesmo com as circunstâncias. Eu fico pensando como Jesus se comportaria diante desse calor que está fazendo aqui em Porto Alegre. Se ele ficaria reclamando, ficaria falando o tempo todo do calor, ou se ele suportaria e superaria. Em todas as coisas, Senhor, ajude-nos a perguntar para nós mesmos, em meu lugar, o que Jesus diria, o que Jesus faria. Que saiamos daqui cheios de Cristo, o amando, pensando nele e o seguindo, pelos méritos da cruz. Amém.
Aproveite, abraça a pessoa que está do seu lado e diga: ame a Cristo. O adore.